pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca, estamos juntos para mais um vídeo da nossa série de mensagens baseada no livro Dedicados a Jesus, uma publicação da BV Books. Esse livro que foi inspirado no filme A Forja, um filme que tem edificado vidas em tantos países e chegou aqui no Brasil nos últimos meses, trazendo grande edificação para a Igreja de Cristo. Hoje nós estamos chegando na lição de número 14. Se você não assistiu às 13 lições anteriores, na descrição do vídeo tem o link da playlist. Lembrando que no total são 52 lições, uma lição por semana. Toda quarta-feira nós estamos aqui trazendo um pouquinho da palavra baseada em um discipulado orgânico, crescente, para que você possa cada vez mais se tornar parecido com Jesus, porque esse é o objetivo, nós somos discípulos. Precisamos crescer e amadurecer a ponto de ter uma vida completamente entregue a Ele. A lição de número 14 é intitulada Navegando pela Bíblia. Qual é a visão geral da Bíblia? O texto que eu quero ler com vocês está lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia é o maior livro de todos os tempos. É o livro mais lido, mais vendido, mais traduzido e também o mais publicado em toda a história. Estima-se que já foram publicadas mais de 5 bilhões de cópias da Bíblia em todo o mundo. E a Bíblia também é o único livro que tem o poder de transformar vidas, de fazer de uma pessoa totalmente corrupta, totalmente pecaminosa, em um lavado e remido pelo sangue de Jesus, uma vida totalmente transformada por esse livro. A Bíblia também é um livro que continua influenciando gerações há milhares de anos. Por isso que não há dúvidas com relação ao poder inerente da palavra de Deus totalmente inspirada. Seja nos cultos, em casa, nos presídios e em vários lugares, centenas de milhões de pessoas têm sido abençoadas por esse livro. Vale ressaltar que a Bíblia continua a iluminar corações daqueles que acreditam na sua mensagem. Eu costumo dizer que as Escrituras são como a luz do sol. Ela nos ajuda a ver tudo mais claramente. E por meio dessa iluminação proporcionada por ela, ela expõe as nossas falhas, os nossos defeitos, ela nos ensina, nos transforma e nos leva ao único e suficiente Senhor e Salvador que é Jesus. Se nós mantivermos os nossos olhos físicos nas Escrituras, Deus pode usar a sua palavra para abrir os nossos olhos espirituais, limpar do nosso coração toda aquela escuridão e sujeira oculta e remover da nossa mente todo o pecado e nos libertar daquilo que nos afasta de Deus. Somente as Escrituras têm esse poder. Por isso que a Bíblia é o nosso manual de fé, regra e prática. Por isso que a igreja ela é movida pelo Espírito Santo, mas também pelas Escrituras, porque as Escrituras funcionam como um GPS para nos guiar nesse caminho. Agora, a pergunta que surge é: como alguém se aproxima da Bíblia? A segunda pergunta: como devemos vê-la? Por isso eu quero trazer alguns pontos para que você possa ter essa compreensão nesse dia de hoje, para você começar a amar e viver as Escrituras de uma maneira plena, de uma maneira profunda e sólida. Em primeiro lugar, a Bíblia é uma biblioteca, não sei se você sabe, mas a Bíblia é um conjunto de livros poderosos que nos leva até Cristo. São 66 livros que essa Bíblia contém. Encontramos uma construção de instruções para salvar o ser humano. Por isso que cada livro tem o seu propósito, tem o seu objetivo. É uma construção como se fosse um quebra-cabeça, parte a parte, para nos direcionar a algo tão maravilhoso que é a salvação em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia é uma biblioteca. Em segundo lugar, a Bíblia é uma revelação sistemática de quem Deus é. Tudo o que precisamos saber a respeito de Deus, a sua obra salvífica, o seu plano perfeito, desde a criação, passando pela queda da humanidade, entrando nas alianças que ele fez com homens, depois com uma nação, Israel, até culminar em Cristo Jesus no Novo Testamento, todo o plano de salvação e redenção da humanidade se encontra na Bíblia.
Então, se você quiser conhecer a Deus e a sua vontade para o ser humano, vá até a Bíblia. Ela apresenta tudo aquilo que você precisa saber para viver. Em terceiro lugar, a Bíblia é composta por duas partes. Não sei se você sabe. Duas partes. Antigo Testamento, composto por 39 livros que apresentam o que aconteceu entre Deus e o seu povo antes da vinda de Jesus. Lá no Antigo Testamento nós temos a história da criação, nós temos a queda, nós temos o pacto de Deus com homens e depois com uma nação. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, que é a segunda parte, onde nós encontramos 27 livros que traz o cumprimento das expectativas do Antigo Testamento, quanto ao Redentor e à redenção. Então, o Antigo Testamento é uma sombra do que viria no Novo Testamento, através de Jesus Cristo. Em quarto lugar, a Bíblia é toda uma história. Mas não uma história fictícia, mas uma história da glória de Deus sendo revelada gradativamente ao longo das páginas. Página a página, livro a livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Tudo funciona perfeitamente para apresentar o plano perfeito de redenção e salvação para você e eu. Tudo o que está escrito na Bíblia aponta para Jesus. É o centro da mensagem. É o cumprimento das expectativas que existiam muito antes de você e eu existirmos. Quando a gente pega Gênesis 3,15, é a primeira promessa e profecia a respeito da vinda de um Redentor. Se cumpre em Jesus Cristo no Novo Testamento. Lá em Atos, capítulo de número 1, versículo 8, a Bíblia diz que a igreja, o povo de Deus, os discípulos seriam testemunhas de Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Jesus, lá em João capítulo 17, ele ora por si, ora pelos discípulos, mas ele também ora por aqueles que creriam no seu nome. 2000 anos depois, aqui nós estamos, vivendo essa realidade, amando ao Senhor e pregando essa mensagem que um dia nos transformou e também pode transformar vidas. E aí eu concluo dizendo que nós podemos nos aproximar e confiar nos escritos bíblicos, pois eles são poderosos para nos guiar rumo ao Salvador. Então, quando você for se aproximar das sagradas letras das Escrituras, aproxime-se com temor e tremor. Ela fechada é um simples livro, mas aberta é a boca de Deus falando aos seres humanos. Que possamos viver essa realidade, amando a Deus, amando a sua palavra, sendo não apenas um leitor ou um ouvinte, mas um praticante de tudo aquilo que nela está escrito. Posso orar por você? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar agradecendo ao Senhor pela Tua palavra. A Tua palavra é totalmente suficiente para nos transformar, para alinhar o nosso coração à Tua vontade. Nos ajude a viver essa realidade, meu Deus. Que a gente possa amar as Escrituras. Elas são totalmente suficientes. É a Tua palavra, é a revelação especial do Senhor para nós. Nos ajude, ó Deus, a não se desviar dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que sejamos fiéis às Escrituras e fiéis à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus assim permitir.